Olá pessoal, então vamos para a nossa última aula, na qual a gente vai terminar esse exercício, tá bom? E o que eu fiz desde o que a gente estava passando? A gente montou, né? E eu rodei o fogo, né? Aqui foi bem rápido, deixa eu ver quanto tempo foi. Ele não marcou aqui, então coloquei 600 segundos, né? Aí coloquei aquele comando fds, espaço, o nome do arquivo e rodamos o fogo. Então, finalizou aqui. Vou minimizar, que é o manual e a nossa exercício. E vou para o Smoke View. Vou abrir o Smoke View aqui, tá bom? O Smoke View está abrindo aqui. Aquele nosso velho pronto de comando. Vou trazer para cá. Lembrando que aqui eu não coloquei nada de resultados de saída. Então tá aí. Vou carregar a fumaça e vou carregar também a visualização do fogo, né? Então observem lá que tem um fogo, tá bom? Para eu ver melhor, eu posso vir na geometria e colocar somente linhas. Tá aí, né? Tá rodando 600 segundos, né? Então observem que ele inicia, vai aumentando, tem a chama, né? E parece que está embaçado, né? Você pode ver, parece que está embaçado, está feio. Mas de novo, por que acontece isso, né? Por quê? E vamos ver se a gente consegue uma visão melhor. Talvez aqui, se vocês observarem bem, tem um cubo de 1 metro quadrado. Então toda porção do experimento, a menor grid, né, da menor porção do experimento, está sendo 1 metro cúbico. Então é muito grosseiro. Então, assim, por exemplo, se eu tenho fumaça aqui, ela estaria vazia, né? Depois ela, quando eu tenho fumaça, no início da fumaça, ela vai preencher a célula toda, né? Então fica muito grosseiro. O ideal era a gente colocar aqui 10 centímetros, né? Talvez de célula. O ideal, porque a gente tem 15 centímetros para, então, ou 15 centímetros ou 5 centímetros, tá bom? Então é isso. Mas vamos terminar, né? O que eu gostaria de mostrar a configuração agora é a configuração dos outputs. Se a gente abrir, se você fecha, a última tela era arquivos, planos de leitura de temperatura, fluxo de calor. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no manual, né? Eu coloquei localizar o Ctrl F, BNDF, né? Então ele colocou aqui BNDF. E aí ele coloca aqui, ó, Animated Boundary Quantities. Então vamos lá ver isso daqui. Então ele coloca aqui, né, isso a gente viu na aula de sexta, que a gente pode fazer leitura, né, dos registros das quantidades de superfície em todas as obstruções sólidas, né? Então é isso que eu quero fazer aqui. Isso que eu gostaria de fazer aqui. Então a gente vai fazer essa medida e também a gente vai fazer uma medida de slice, tá bom? Vamos fazer uma medida de slice e vamos também fazer uma medida, colocar um device, ok? Vamos colocar também um device que é a que seriam dispositivos de leitura. Então, vamos ver se aqui ele deixa o comando. Ele aqui não deixa o comando ISO, não. Ele não. Uma alternativa que eu tenho, porque eu estou digitando tudo do zero, né? Mas uma que eu poderia fazer, caso eu não quisesse digitar do zero, eu posso vir aqui pesquisar, né? Então, por exemplo, nós temos aqui esse exemplo de sintaxe da boundary file. Então, vamos procurar um aqui. Olha, ele tem vários boundaries de exemplo, né? Então, temos aí vários boundaries, tá bom? Vamos ver se a gente acha algum aqui que nos satisfaça. Então, tem aqui as quantidades, vamos ver. Então, aqui tem uma lista de inputs, né? A gente poderia adicionar. Eu não tem um boundary bem colocado, não, mas não tem problema não que eu escrevo aqui. Então, vamos colocar agora, né? Vamos adicionar, então, agora uma lista de
outputs. Então, eu vou colocar assim, esses são os outputs. Né? Lembrando que o outputs são leituras especificadas. Então, eu vou colocar o comando do boundar. Boundar ele vai ler superfícies. BNDF, eu coloquei uma letra a mais, BNDF, boundary fine, tá bom? Quantities, vou colocar quantity igual, e aí eu vou colocar aqui uma observação, que é para a gente colocar vários, né? Então, primeiro vão ser leituras de superfície. Esses são registros de quantidades em superfícies. Então, o nosso primeiro vai ser esse. Então, eu vou colocar boundary. O primeiro, eu vou falar, faça um boundary fine da quantidade. Qual vai ser a quantidade que eu vou usar? Então, eu vou colocar primeira quantidade, fluxo radioativo de calor. E aqui eu tenho que escrever bem correto para não ter problema. Então, flux. Então, tem que escrever bem correto, tá bom? O ideal é que você não digite do zero, como eu estou fazendo. Você pegue e copie num arquivo lá. Vou colocar 4, porque a gente vai mudar agora só a quantidade. 5, na verdade. Então, vou colocar mais um. Então, vou colocar agora um segundo, que é quantitativo. Convective heat flux. Então, eu coloquei radiativo, né? Fluxo de calor radiativo, fluxo de calor convectivo. Vamos agora para o próximo, que seria fluxo de calor em rede. Esse daqui é padrão do FDS. O que eu gosto muito é da temperatura, né? O que eu mais uso, a gente consegue verificar, mas o fluxo de calor também é uma boa, mas a gente pode usar isso daqui, tá bom? Aí no manual do FDS ele vem falando o que cada uma dessas quantidades é, né? O que representa. Então, dependendo do seu experimento aí, você vai utilizar esse ou mais. Então, vou colocar a temperatura da parede, tá bom? Esse é o segundo, e agora vamos colocar um quinto, que é a taxa de queima. Então, pessoal, aí, Rodrigo, o que cada um desse faz? Então, o ideal seria, por exemplo, você jogar lá no manual para que faça as leituras relativas a esse assunto. Então, eu vou pegar o manual, vou colocar aqui desde o índice, que é melhor, coloco o termo que eu quero. Então, ele coloca aqui, ó, especificando o fluxo de calor. Então, o primeiro a ser especificado é o fluxo de calor em rede, vou colocar assim, o total em unidades de kW por metro quadrado. Então ele vem falando, então essa é uma boa alternativa de você verificar tudo que ele vem falando, tá bom? Aí ele vem entrando em vários tópicos, tá bom? Então vamos ver, aí ele tem que olhar e você ler e veja o que é essa quantidade que está sendo medida, o que ela representa. Olha aqui, são parâmetros de quantidades, pelo jeito, dependente do tempo, né? Então, aí, por exemplo, a gente aqui está usando essa e temperatura, tá bom? Mas tem que ver certinho, aí vocês estudam. Eu estou pegando os padrões do sistema, tá bom? Vou salvar. Então, esse daqui vai fazer leituras em superfícies, tá bom? Vou jogar uma próxima e copiei e colei. Agora vai ser em planos. Então, são registros de quantidades em planos. Então, eu posso selecionar planos e colocá-los, tá bom? Então, eu vou apagar esse daqui que eu não vou usar mais, tá bom? E agora são os slices. Então, posso dar um espaço aqui só para ficar melhor organizado. Então, vem aqui, pessoal. Vou lá no início do arquivo, então eu vou colocar slice file. Então ele vem explicação, vem dizendo, então ele coloca aqui o que são. O arquivo slice é um grupo, é um parâmetro de grupos que permite a você gravar, registrar as quantidades da fase do gás, várias quantidades da fase do gás em mais do que um único ponto. Um slice, então ele coloca um domínio inteiro, né?
Então pode ser uma linha, pode ser um plano ou pode ser um volume, dependendo dos valores de XB. E aí ele explica o que é o XB e assim por diante. Então eu vou pegar aqui, pessoal, eu vou copiar esse slice, o padrão lá que ele coloca, olha só. E aí ele explica o que é essa sintaxe, ele explica o que é essa sintaxe, ele explica o que é essas sintaxes combinadas em si, tá bom? E eu estou adotando aqui, opa, não é aqui, vou adotar aqui o modelo do FDS que ele traz lá, tá bom? Então, e aí ele vem aqui, olha só. O comando seria fazer um plano em Y, né? Então, eu vou fazer um plano, pessoal, inicialmente em X, né? E vamos ver uma leitura em X legal ali. Seria, por exemplo, acho que talvez onde está a porta, né? Vamos colocar, por exemplo, 6,40. 6,40 pega a porta. Então vamos ver a porta aqui. Ela não pegaria a porta, né? Mas pegaria, por exemplo, o alçapão, uma boa. Ó. O alçapão ele está em X entre 6 e 7. E aí eu colocar 6,40, colocaria ali bem no meio do alçapão, né? Um pouco mais deslocado. Então vou colocar lá esse, ó. Então faça um plano, né? Em um plano em X, no X é 6,40, para medir a quantidade de velocidade. Então eu vou copiar isso daqui, tá bom? Porque além, eu não vou ler velocidade aqui não, eu vou ler temperatura. Acho que a temperatura é um parâmetro melhor. Outro parâmetro que eu posso ler também que é legal é a taxa de liberação de calor por unidade de volume, tá bom? Por unidade de volume, vou manter na mesma medida aí, pessoal, vou manter na mesma medida. Então vou copiar agora, e agora eu vou copiar 3 vezes isso. Opa, vamos manter a organização, dar um Enter para manter a organização. Então agora eu vou fazer em Y, tá bom? Em Y e vou fazer também em Z. Vou fazer em Z. E agora, pessoal, vamos pegar algumas medidas, por exemplo, em Y. Um plano em Y seria bom pegar ali no meio do alçapão. Será que a gente consegue pegar o alçapão? O alçapão está com 2,5, 3,5. Então, por exemplo, a gente poderia botar 2,8, né? Vamos colocar em Y, né? Então, em Y, vamos colocar 3. Eu acredito que 3 a gente pega no meio do alçapão, porque o alçapão ele tá com em Y 2,5 e TF pega bem no meio. Em Z, pessoal, a medida boa eu gosto de colocar, por exemplo, 1 metro. 1 metro é uma boa, porque é uma medida ali que você vê o comportamento do teto de fumaça, se ele chega até 1 metro. O teto de fumaça chegar até 1 metro é bem agravado. Então esses são os registros de quantidades em planos. Vamos lançar mais um, pessoal. Tem mais um registro que o FDS nos permite, que são devices, né? Então vamos colocar esses são devices e eu vou colocar aqui, por exemplo, termopares, né? Para leitura de temperatura. O comando device, vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui, vou colocar DVSC, que é device, tá bom? E aí agora ele entra como coordenada. Como ele é um ponto, ele vai ter que ser XYZ e não mais coordenada, tá bom? E aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui ele é um ponto. Então ele é um ponto no arquivo. Então, por exemplo, eu vou selecionar um conjunto, uma coordenada aqui, 6,5, tá bom? 3,5 e vou colocar quase ao resto do solo. 0,50, tá bom? Vou colocar 0,50. E aí eu tenho que ler a medida, né? Qual é a medida que eu vou ler? Então, vou colocar aqui que a medida é quantidade. Uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar uma tag nele, uma identidade. Então eu vou colocar temp, por exemplo, a 50 centímetros. E fechamento de barra já tem. Então eu vou só salvar aqui, vamos explicar isso que eu fiz melhor. Então eu falei assim, FDS, faça um dispositivo na coordenada em X 6,5, em Y 3,5 e de altura 50. Esse dispositivo vai medir a quantidade de temperatura. Para esse dispositivo,
coloque uma identidade ou coloque o nome dele como temperatura a 50 centímetros. Isso daqui não é um comando FDS. Isso daqui eu coloco, pode colocar Brasil, posso colocar POA, posso colocar qualquer um, né? Eu coloco temp a 50 centímetros para dizer o seguinte, essa é uma marcação da temperatura a 50 centímetros, tá bom? E aqui eu quero repetir isso de 50 a 50 centímetros. Então eu vou dar um Enter aqui, a 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, que é até chegar onde está o nosso teto, né? Posso colocar até um 3,50 metros, que é acima da casa. Ué, Rodrigo, mas tá tudo igual. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção que eu vou mudar só a altura em Z. Ah, Rodrigo, eu posso mudar a altura nos outros? Pode, só que aí você está fazendo ele inclinado, né? Eu quero eles alinhado em Z. Então aqui 1,5. Aqui eu vou colocar 2. Aqui eu vou colocar 2,5. Aqui eu vou colocar, 3. E aqui por fim 3,5. Acabou? Não, pessoal, eu tenho que botar aqui também a nossa marcação, né? Porque eu vou dar diferentes tags para ele, né? Não posso pegar simplesmente e mudar lá a altura e não mudar, senão vai sair todos com o mesmo nome. Então eu coloquei não mudei em X e em Y, mudei apenas em Z e estou medindo temperatura. Ah, posso medir outras quantidades? Pode, vai lá no manual do FDS e veja quais são as quantidades. Aqui ele mede velocidade, tá bom? Então tem uma tabela com as velocidades possíveis de serem medidas. Então salvei. E finalizamos, pessoal? Não finalizamos. Por que não finalizamos? Porque falta algo fundamental, que é o tail, né? Para dizer que terminou o nosso experimento. Então, vem aqui e salvo. Ai, como assim, né? Vamos ver que... Será que ele fala aqui sobre o tail? Vamos ver o que ele fala no tail. Opa, pegou aqui um pedaço de palavra. Vamos ver no início. Está falando muito sobre... não pegou um tail, mas vamos fazer o seguinte para acabar com essa... Vamos colocar o e-comercial, tá bom? Então, coloquei o e-comercial. Ele coloca aqui, ó, que o tail é a última linha no final do arquivo de entrada. Esse completa o arquivo da cabeça ao tail, da cabeça ao rabo, né? Na tradução grosseira em inglês, né? Então, isso apenas força o fim do arquivo, né? Então, pessoal, é isso. Eu vou fechar o manual porque nós não vamos usar, né? Salvei aqui e vamos rodar o FDS novamente. Agora, FDS, espaço FDS, ok? Então, ele está lendo o nosso arquivo, tá bom? Vai demorar um pouco mais porque a gente... agora carregou mais esse arquivo do FDS, ok? Lembrando que a grid está 1 metro, pessoal. Olha aqui, ó, 10, eu estou dividindo em X 10 espaços em 10 divisões, ou seja, estou dividindo em 10 metros, né? Então iniciou aqui, pessoal. Estamos aqui já em 11 segundos de simulação. Podemos ir lá abrir o nosso arquivo para ver o que está acontecendo. Observe que agora já está abrindo muito mais arquivo, porque a gente tem lá mais coisas colocadas. Bom, eu vou parar aqui, pessoal, em 28 segundos, tá bom? Se eu fechar, eu parei o experimento. Pronto, eu posso fechar. Então vamos abrir o SmokeView para ver o que aconteceu com as coisas que eu coloquei lá no final, aquelas sintaxes, ok? Então, tá aí o nosso modelo. Observe o que são essas bolas verdes. São os devices, ok? Vou rodar a fumaça, vou rodar o fogo, e aqui eu tenho novas opções, né? Então, tenho novas opções, eu venho aqui, ó, Slice agora, eu tenho uma Slice com a taxa de liberação de calor, e eu tenho 3 eixos. Eu tenho uma Slice com a temperatura e vou carregar todas, tá bom? E agora é importante para ver a Mesh, pessoal, a Mesh e a Grid. Vamos apagar essa geometria.
Colocar só linhas. Olha só, esse é o problema da grid, tá bom, pessoal? Esse é o problema da... Observe que são quadrados de 1 metro. Então ele faz a leitura da temperatura e ele faz como fosse o Cefast. Ele pega... O Cefast era duas camadas, uma superior e uma inferior. Aqui ele está quase fazendo como o Cefast. Ele está pegando isso daqui e fazendo uma leitura em todo esse espaço e ele faz esse espaço uniforme. Então, a grid é um espaço uniforme. Então, se a minha grid é de 1 metro, tudo vai ter a mesma temperatura aqui. Ele não faz diferenciação. Então, fica grosseiro, né? Então, aqui temos uma... No local do fogo, temos o que ali, ó? Chegando a 300 graus. Aí eu coloquei um slice em Z. Colocamos um slice em Y, tá bom? E observem aqui que tem uma diferença nesse local. Por quê? Porque temos um alçapão, né? Nossa, esse slice não ficou dentro dessa alçapão, então não ficou legal. O ideal era a gente colocar ele bem aqui no meio. E aí tá aí, ó. Então ali a gente colocou muito grande. Como faz o refinamento de mesh? Refinamento de mesh, pessoal. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu arquivo e vou pensar assim, uma forma de eu fazer, qual é a menor dimensão que eu tenho no meu experimento? 15 centímetros. Ah, Rodrigo, é porque está escrito aqui. Não, isso é feito para cálculo. Vamos pegar na geometria. Então, a minha menor geometria aqui é 15 centímetros. Então, o ideal é que minha grid seja de 15 centímetros. Olha só. Então, eu tenho a minha mesh, tenho a minha grid. Vou abrir a calculadora aqui, pessoal, para demonstrar uma coisa simples, né? Então, vamos abrir o aplicativo calculadora aqui do próprio Windows, tá bom? Então, o que que acontece? Eu tenho 10 espaços dividido por 10 vai dar 1 metro. Então, o ideal seria que eu tivesse, nesse lugar de 1 metro, ponto 15, né? Então, o ideal seria que esse meu 1 metro, esse 10 espaços dividido por um número qualquer, fosse ponto 15. Então, o ideal seria 10 dividido por ponto 15. Né? Quanto que ia dar? 666. Então, o ideal... Aí, daqui é uma regra de 3 que eu fiz, tá bom? Então, se eu tenho 10 metros e quero que o meu espaço final seja 0,15, qual o valor da... Quantas divisões eu teria que ter? E aí dá 666. Então, algo que eu posso fazer aqui... Então, eu vou colocar aqui, na verdade, o que eu vou querer aqui, pessoal? Eu vou querer aqui, então, 66,6 divisões. Eu vou querer aí 66,6 divisões, porque essa divisão, ela vai provavelmente chegar aí, talvez, a ponto 15. Se eu quiser botar 6,66, eu não me recordo se aqui aceita número, né? Então, se aqui, só para facilitar o nosso cálculo, aqui era 10, aqui virou 15. Então, se aqui é 5, eu vou transformar em metade de novo, 33,3. E vou salvar, tá bom? Só que agora eu vou colocar o tempo aqui igual a 0, porque eu quero só demonstrar para vocês. Porque agora... Aí vamos ver de novo a calculadora. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho 10 metros em x, né? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu tenho 10 metros dividido por 66,6 pedaços. Vai dar quanto? Vai dar uma grid 0,15 centímetros. Né? E aí ele dá uma dízima aqui. Ideal, se eu quisesse ser mais rigoroso, eu poderia botar aqui mais casas decimais, ok? Então, por exemplo, agora talvez ficaria melhor. E salvo. Só que agora eu vou colocar tempo igual a 0, tá bom? Por que eu vou colocar tempo igual a 0? Porque eu quero só a montagem. Então, abri o meu FDS, tá aí. Vou fazer uma coisa aqui diferente, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, clico na barra aqui, copio, Ctrl C, copiar. Uma coisa que eu posso fazer é digitar FDS, eu vejo que ele está rodando. Vou para a minha pasta de 2 pontos, CD, mudar diretório. E agora eu copio aquele caminho, para não ficar digitando CD, pasta por pasta, eu posso copiar, né? Ou também posso fazer aqui, ó. Posso simplesmente eu colei, tá bom? Desculpa, eu esqueci de digitar CD espaço. E aí foi lá, eu tô na minha pasta exercício final, FDS, e vou
montar o meu FDS. Ele falou, opa, isso é apenas uma montagem, né? Não tem cálculo, mas de qualquer jeito ele montou. Então, esses arquivos aqui são da minha mesh antiga. E o Smoke View é da minha mesh nova, da minha grid nova, desculpa, né? Então, ele está lá calculando, ok. Apareceu aqui. Vamos ver observações. Olha só o tamanho do meu device como ficou. Olhem aqui. Ainda não ficou legal isso daqui, pessoal. Por quê? Porque a minha base aqui, ela tinha 15 centímetros. E ela não está com 15 centímetros visualmente. Então isso é ruim. Tá bom? Isso é ruim porque ainda não está. O FDS interpretou ela como uma linha feia. Tem que fazer mais um ajuste de mesh. Outra coisa aqui que pode dar um erro, olha só. Vamos colocar aqui como escondendo esses obstáculos, tá bom? Olha aqui. Aqui, pessoal, esse device aqui, opa, olha aqui que quase que ele ficou dentro da laje, tá vendo? Olha só. Quase que ele ficou dentro da laje. Qual é o problema? Se ele ficar dentro da laje, ele não vai fazer a leitura correta. Me parece que ele entrou um pedaço aqui na laje. A gente pode tentar ver aqui, ó. Parece que ele quase entrou. Parece que não, né? A gente vai ver isso lá na temperatura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esses devices não podem estar. Aqui parece que ele representou com 15 centímetros. Opa, temos um erro aqui, olha, achamos um erro. O que aconteceu? A minha base do fogo, ele está dentro da laje, então vamos corrigir isso agora aqui, ó. Acontece um erro aqui relevante. O que aconteceu aqui? Meu piso, ele é 0 a 15 centímetros. Então, meu piso, o piso onde a pessoa pisa nessa casa é 15 centímetros. Então, a base do fogo, na verdade, esse obstáculo aqui, ele não pode começar com ponto 15. Não pode começar com 0. Ele tem que começar em ponto 15 e até ponto 30. Agora vamos salvar e vamos rodar de novo. Muito bom ter achado esse erro. Vamos rodar apenas a montagem. Vamos lá de novo. Ok. Então tá montando. Chegamos aqui, vamos ver agora o que aconteceu. Olha lá, giramos. Agora sim a minha base está sobre o piso de verdade. Ela estava dentro. Isso é um erro que é ruim porque o fogo poderia estar dentro da laje. Então poderia dentro do concreto. Okay? Observe como as formas estão melhores. A gente consegue ver as espessuras, a espessura da abertura. Observem aqui algo interessante. Vamos ver a geometria obstáculo, só as linhas. Olha aqui, a nossa janela inicialmente tinha ficado colado lá em cima quando eu fiz com aquela grid robusta, né, grosseira. Agora ela ficou posicionada certa. Tá bom? Vamos ver a grid, era 1 metro, né? Então geometria, grid, vamos mostrar a grid. Olha só a diferença agora, pessoal. São cubos menores, tá bom? Cubos menores. Rodrigo, poderia ter feito uma grid de 10 para não ter esse 666? Poderia, mas ia ficar imperfeito, porque é o seguinte, essa espessura é 15, e aí o FDS ia aproximar para 10 ou para 20, então não ia ser legal. Como é múltiplo de... O melhor seria um múltiplo de 5, então 5 centímetros. Posso fazer isso, Rodrigo? Pode, mas aí você vai aumentar a sua capacidade, a sua demanda de processamento, tá bom? Então finalizamos nosso modelo, é isso pessoal, é isso. Aqui a gente não consegue carregar os slices, por quê? Porque eu não rodei o fogo, né? Então não consigo. Então rodei esse exemplo aqui no meu computador, tá bom? Com essa sintaxe aqui eu rodei no meu computador, com essa grid de 15 centímetros, e o que aconteceu? Demorou 24 horas para rodar. Usei o computador da sala, o computador com menos processamento do meu notebook, demorou 24 horas. Ficou aí o FDS calculando 24 horas. Então, não vamos rodar aqui, vamos apenas expor o resultado final,
e é melhor do que a gente ficar rodando. Então vamos ver aqui. Eu ainda os tenho aqui, eu acho que eu nomeei ele como Poa. Vamos ver se é esse daqui. Foram feitos vários testes? Não, esse é o início. Ah não, tá aqui, tá até com o nome bonito, modelo final 24 horas, pessoal. Esse, desculpa, cliquei errado, esse daqui rodou 24 horas. Então, vejam os arquivos, tá bom? Vamos abrir o Smoke View deles. Não vou rodar com vocês, senão eu teria que fazer um vídeo 24 horas rodando e o objetivo não é esse, né? Opa! Então, vamos lá para o nosso arquivo aqui, puxando o nosso arquivo. Bom, está aí o Smoke View, tá bom? Igualzinho, só que aqui tem uma diferença, aqui eu acertei os termopares. Os termopares, provavelmente lá sim, lembrei. Eu acho que a janela, o alçapão aqui eu coloquei num lugar diferente, pode ter sido isso. Então ali ficou certinho. Vamos rodar o modelo, né? Então vamos rodar fumaça. Demora um pouco porque está grande. Vamos diminuir a velocidade também. Então Options, Max Frame. Colocar 15, tá bom? Observem aqui, pessoal. Não sei se vocês lembram, a fumaça era um bloco só, né? Aqui, como a mesh é menor, a grid, desculpa, é menor, temos o quê? Temos também uma fumaça mais especificada, mais detalhada, né? Então temos um nível de detalhe melhor na fumaça. Vamos ativar o fogo. Então tá lá. Observem como o fogo ele tem um formato melhor. Por quê, pessoal? Porque a gente botou uma mesh melhor, né? Então a gente consegue visualizar melhor esse fogo. Consegue visualizar melhor, como se a gente estivesse entrando na casa agora. Olha lá. Visualização melhor do fogo. Então a gente vê o formato da labareda melhor. Por quê? Porque é 15 centímetros. Né? A gente estava com 1 metro, né? Muito grande. 1 metro. Então, observe que esses movimentos eu estou usando teclado. Olha lá, o Alt está apertado, aí eu consigo ir para cima e para baixo. Então, Alt apertado, consigo para cima. Vamos ver melhor. A gente, para ver melhor, tem que tirar os obstáculos. Vamos colocar como linhas, tá bom? Então tá aí como linhas, ó, visualizamos o fogo desde o início, tá bom? Então aqui ele está liberando 1000 watts por metro quadrado, como tem 1 metro quadrado, 1000 watts ele libera aí. Então, observe ali a influência da porta, da janela e da porta também, acaba fazendo uma corrente de convecção aqui, provavelmente, né? Então, teto de fumaça aqui acaba também, depois aqui de 40 segundos, tá, já alcançou um teto de fumaça bem relevante. Vamos colocar os slides. Então vou colocar primeiro a taxa de liberação de calor por unidade de volume. Vou adicionar todas. Será que ficou muito carregado? Vamos adicionar todas aqui. Vamos ver se vai ter processamento para isso, tá bom? Travou. Travou, então já observem aqui que ele trava, né? Ele está calculando, na verdade, ainda. Se a gente olhar aqui se a gente olhar aqui, ele está calculando, mas no meu aqui, provavelmente, o que vai acontecer? Não, rodou, olha aí, depois de um tempo ele travou, mas rodou. Então, observem aqui que interessante, que a temperatura, existe uma faixa, né, da temperatura ali, que é diferente por causa do material, tá bom? Então, a taxa de liberação de calor por unidade de volume fica bem restrita ao foco ali, né? Então, a gente tem ali 4000, né, por essa escala colorida. Bom, agora o que a gente gosta de ver, né, a gente sempre parece que... Vou tirar aqui os slices, esses daqui eu não vou carregar mais todos, vou tirar eles aqui. A gente vê melhor. Já só o fogo novamente. Bom, vamos aqui agora para a slice, vamos ver a temperatura. Vou carregar só em X.
para não carregar muito. Em X, lembrando que X é sempre um plano perpendicular a X. Então tá ali, ó, observem bem. Fica como se fossem esses pixels mal formados. Então, qual é a questão aqui? A gente poderia diminuir a grid ainda podemos refinar a grid. Vai estar, talvez aí demoraria mais que 24 horas. Mas observem ali a temperatura, alcança alguns valores aqui em torno de 400 graus, né? Vamos tirar essa, então. Vamos colocar somente um slice. Tirei o fogo e a fumaça, tá bom? E agora a gente coloca apenas um slice de... O que a gente pode colocar? Somente um slice, sem o fogo. A gente tira o fogo e a fumaça e vamos colocar somente um slice, por exemplo, em Z. Essa em Z eu acho interessante porque a gente consegue ver como se fosse um piso de temperatura. Logicamente, na altura que a gente colocou, se eu não me engano, foi 1 metro, né? Então, vamos ver aqui, olha lá. Então, observe que tem uma corrente aqui, interessante o movimento, né? Então, aqui a gente não tem fumaça, não tem fogo, eu coloquei apenas a temperatura. Observem que fica bem restrito aqui, mas tem uma corrente aqui circulando, né? Então, tem uma entrada de oxigênio limpo aqui, de ar atmosférico, olha só. Porque ele está numa temperatura azul escuro, né? De fora, 20 graus. Então, até aqui, ó, dá para ver que provavelmente corrente de convecção está vindo assim. Bem, o que mais? Vamos então descarregar tudo. Podemos... Opa, viramos a caixa de cabeça para baixo. Podemos carregar então um boundary, né? Um boundary, vamos ver a temperatura da parede. Vamos carregar um boundary para a gente verificar o que acontece. Então, acabou ficando aqui bem sem graça por conta todas as paredes ali acabaram ficando azul no lado de fora, né? Então observem que a temperatura é um concreto, né? Mas aqui até que aqueceu. Observe que é um concreto, então ele demora a aquecer. Ele está chegando aqui talvez a uns 200 graus. Mas lá dentro não. Lá dentro olha como é que está o ambiente, né? Então isso é legal, pessoal. Por exemplo, a gente tem um container aqui que coloca fogo no bombeiro e aí fica uma marca nele parecida com isso, né? Então aqui fica como se fosse uma metade de uma parábola, né? Então isso é interessante. Vamos ver se desse lado aparece, desse lado já é mais afastado, ó. O fogo está mais afastado, então fica uma marca diferente, uma linha de temperatura diferente. Logicamente essa linha ela traz uma marca para o fogo, né? Do incêndio nascendo no cenário nascendo do incêndio. Então temos aqui essa marca, por exemplo. Esse boundary eu acho interessante sempre colocar. Podemos fazer uma sinalização também do teto. Okay? Então aqui tem um grau menor de intensidade. E vamos descarregar esse. Podemos carregar qual? Então agora é o vector slice, mas temos um slice. Isso, fizemos um slice de temperatura. O vector slice a gente pode também colocar aqui, acho que a gente não colocou em Y. Esse daí eu uso pouco, mas assim, o que a gente normalmente faz as demonstrações é com a temperatura e o fluxo de calor, tá bom? E também podemos falar, depois de carregar dos devices. Então a gente pode ir lá para as planilhas Excel e a gente verifica esses dados lá e trabalha lá também. Então, basicamente esse foi o exemplo, tá bom, pessoal? Interessante vocês verem a capacidade de processamento de vocês para verem quanto tempo vai demorar para rodar esse exemplo no computador de vocês, tá bom? Isso é uma boa ideia. Então aqui rodou. Então aqui a gente tem os vetores, tá bom? Aí entrem no manual do FDS para ver o que é. Aqui a gente poderia refinar mais essa mesh. E que ainda está grosseira, fica como aqueles desenhos antigos, né? Um jogo de Atari, né? Cheio de quadrado. E vamos fechar então o FDS, pessoal. Vamos fechar também o pronto de comando. E temos aqui essa planilha chamada, no meu caso eu chamei de POA, mas é POA Device, tá bom? E tem aqui de fluxo de calor. Agora vamos abrir essa planilha
para a gente visualizar o que aconteceu quando eu coloquei aqueles devices, tá bom? Vamos aumentar aqui. Não sei se todos lembram, a gente clica na primeira planilha aqui, dados, texto para colunas, ok? Vou colocar delimitado, né? A gente coloca vírgula, avança, conclui. Seleciona tudo. Vou colocar tudo centralizado aqui. E vou colocar para as letras ficarem aqui. Então, trouxe um pouquinho, aumentei o espaço de todas. Vamos colocar número. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma linha de temperatura aqui. Eu tenho a leitura do dispositivo a 50 centímetros, o dispositivo a 100 centímetros, a 1,5 metro, 2 metros, 3 metros. Então, observa aqui, por exemplo, que no tempo 100, uma variação já... Vamos ver até onde ele ficou crescente aqui. Então, aqui diminuiu. Acabou tá tendo um comportamento crescente. Vamos pegar aqui o 200, por exemplo. Então aqui, observem aqui que a temperatura sempre ficou mais alta no último, né? Por quê? Porque é lá fora onde a fumaça vai ser exaurida. Mas vamos fazer aqui aquelas nossas planilhas. Clica aqui. Tá bom? Então inserir. Vamos inserir gráficos recomendados. E não recomendou gráfico. Então, vou pegar de outro jeito. Pegar esses daqui. Só o dado. Agora recomendou. Então eu peguei, não peguei essa primeira coluna, tá bom? Já colocou essa primeira coluna como está ordenado, eu acredito. Vamos colocar. Ele colocou como linhas, vamos colocar como linhas. Acho que esse daqui talvez fique melhor. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente... Vamos verificar o quantos de segundos aqui nós tivemos. Com 590. Esse gráfico aqui, pessoal, ele ficou legal não, porque ele no eixo X está chegando até 900. Vamos pegar a origem de dados aqui. A dados. Fiz só a configuração aqui do tempo, agora sim. Agora sim. Agora está chegando até 500, né? Então ele tinha feito um... Deu quase igual, porque acho que ele colocou relacionado de 1 a 1000. Mas agora vai até 500, até 600 que é o valor. Então observem aqui que ele fez uma linha de temperatura, né? Ficou quase aquela curva tempo-temperatura. E aqui a gente não tem combate, não tem extinção, a taxa de liberação de calor é permanente. Eu fiz um modelo simples de fogo, então ele continua liberando calor, ele continua liberando porque eu coloquei uma taxa permanente. Então, e aí fez aquela crescente de flashover, né? Observem que quanto mais alto, mais rápido o incremento da temperatura, que a gente esperava. Lembrando que lá fora ele chega até uma temperatura de 1200 graus, né? Enquanto a raiz do solo, quase a raiz do solo, uns 50 centímetros, a gente tem a temperatura lá ainda, acho parece, aparenta que não passa de 100 graus. E, por exemplo, a 1 metro chega até 200 graus. Então, lembrando que isso daqui representa só... não acho bom fazer análise numérica e falar esse incêndio chegaria a temperatura de 1200 graus. Acho temerário isso. Mas a gente pode chegar àquelas conclusões bem básicas nesse modelo básico, né? O modelo básico dá conclusões básicas. Quanto mais baixo, né? Mais baixo, menor a temperatura. Mais altas temperaturas aparentam ser
maiores, mais graves, né? Então ele fez essa curva, é uma curva tempo-temperatura, ok? Uma coisa que a gente pode fazer no FDS é usar a temperatura lá do Eurocode, por exemplo, e fazer uma rampa no comando da temperatura lá do Eurocode, tá bom? Então aí eu poderia, por exemplo, simular, né, fazer uma simulação, desculpa, utilizando a temperatura do Eurocode. Pessoal, então é isso, mais 40 minutos só para demonstrar os achados. Lembrando que essa simulação que a gente fez em FDS é básica, foi uma kitnet, um compartimento, poucas aberturas, não modelamos outro compartimento, um incêndio básico que não é real, um incêndio com a taxa de liberação de calor, taxa de liberação de calor permanente, que não é real, ou o fogo vai se exaurir devido à falta de material combustível, ou vai ter combate. Então assim, eu quero mais detalhes. Aí você sugiro, primeiro, ler o manual e sempre trabalhando com o manual, mas você tem que partir do algo mais básico. Depois, se inscrever no fórum do FDS, lá no Google Groups, lá na Wiki tem, e ir mandando ver lá nas dúvidas, tem muito exercício que o pessoal faz, tira dúvida, e o pessoal que conhece mais vai corrigindo os erros, tá bom? E basicamente é isso que vocês têm que aprender de básico de FDS. Um desafio que talvez eu colocaria aí é colocar aquela taxa de liberação do calor do Cefest no FDS, mas vai demorar muito, porque a gente acabou escolhendo uma taxa no Cefest lá atrás muito forte. E é isso, pessoal. Agradeço aqui até a atenção de vocês. Postem dúvidas no fórum aí. Talvez a gente tenha mais 1 ou 2 semanas que eu possa tirar dúvida para vocês. Estou à disposição. Um grande abraço e bons estudos para vocês, pessoal. Até mais. Aproveitem aí esse modelo como forma de aprendizado. Obrigado até aqui.